Podemos estar juntos aqui no nosso canal do Ático, ter a sua companhia conosco. Hoje temos tido esse tempo onde nós temos separado alguns momentos da nossa semana para que nós possamos então nos conectar a Deus, a gente possa louvá-lo, engrandecê-lo, e temos usado esse tempo aqui para isso, e é muito bom ter você aqui conosco. Nós gostamos de cantar e gostamos de louvar a Deus, e nós vamos fazer isso iniciando então o nosso programa. Cante com a gente. O forno foi feito para aquecer a comida que foi feita para comer. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. O lápis foi feito para escrever a palavra que foi feita para se ler. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Roda pra rodar, o canto pra cantar, chicletes para eu mastigar, a flor para florir, o riso pra sorrir, escova e pasta para escovar os dentes. O forno foi feito pra aquecer a comida que foi feita pra comer. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. O lápis foi feito para escrever a palavra que foi feita para se ler. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Pra rodar, o canto pra cantar, chicletes para eu mastigar, a flor para florir, o riso pra sorrir, escova, pasta para escovar os dentes. O forno foi feito pra aquecer a comida que foi feita pra comer. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento gostoso que nós estamos aqui diante de ti, na tua presença. Quero te agradecer pela tua companhia conosco, pelo teu amor, pela tua graça, e porque o Senhor tem sido sempre, Deus, um Deus presente, ouvido as nossas orações, resolvido os nossos problemas, as nossas dificuldades. Então nós somos realmente muito, muito gratos a ti. Queremos pedir a tua companhia, a continuidade da tua companhia conosco, nos preparando o nosso coração, a nossa vida,
também preparando, Pai, o nosso entendimento para que nós possamos compreender e entender aquilo que nós vamos ouvir hoje aqui no Ático. Fica com a gente, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, o meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim Mais que tudo aqui. Sim, sim. Vem reinar, oh vem reinar em mim com seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, Faz-me refletir a beleza que há em ti. tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reina em mim com seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Uma pergunta é central para avaliarmos todas as nossas decisões e ações mais recentes. Quem efetivamente está no controle das nossas vidas? Ideologias, dinheiro, sucesso profissional, aparência física, visibilidade nas mídias sociais, bem-estar dos filhos ou Jesus? Quem é o Senhor? Então hoje nós vamos falar sobre uma nova relação, pais e filhos, porque essa é uma relação que tem sido muito afetada pelo jeito em que a gente vive, pelos valores da nossa cultura, e não é de agora. Um exemplo disso é um trecho de uma música muito famosa, e que a hora que eu começar a ler você vai cantar na sua cabeça, porque eu sei disso. Tá bom? Do Legião Urbana, que eu fui profundamente influenciado por eles. Mas a gente cantava essas músicas sem entender e pensar muito nisso, né? Eu e minha esposa estávamos no carro esse dia, tocou lá uma música do Legião e ela começou a perceber como que o grande Renato Russo cantava umas coisas às vezes meio desconexas, né? Mas esse trecho da música, que o título é Pais e Filhos, diz assim: você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. Dois problemas aqui que mostram o problema dessa relação em nossa sociedade. Primeiro, filhos que culpam os pais por aquilo que os pais fazem ou deixam de fazer. Isso não é um comportamento correto. E o segundo é que os pais são tidos como crianças. Ou seja, eles não têm a admiração e o respeito e a honra que lhes é devido.
de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Então nós estamos em uma sociedade cujo os valores dessa relação pais e filhos esses valores estão invertidos e nós precisamos de direcionamento bíblico para isso. E eu tenho aqui a nobre presença de um querido amigo meu, pastor, professor, Obrigado. Silas. Silas, o que o texto bíblico tem a dizer para nós hoje sobre isso? Tiago, primeiro, bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia a vocês também que estão na internet. É um prazer em poder... O texto já está aí, né? Que é o texto que é a resposta de Deus a essa situação do relacionamento entre pais e filhos. E eu quero convidá-los para me acompanhar nessa leitura. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pastor Tiago, quais os imperativos que tem? Eu sei que o texto se divide em duas partes, né? Isso. Uma palavra aos filhos e uma palavra aos pais. E quais são os imperativos que existem e os ensinos que existem sobre essa relação nesse texto que a gente acabou de ler? Legal, Silas. Mas antes de entrar aqui, eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes você chegou aqui e falou assim, eu não sou pai, eu não sou mãe, eu não sou filho de ninguém, isso não é comigo. Mantenha a chavinha ligada, tá bom? Porque é com você. É com você. Todo mundo é filho, né? De alguma forma, ou você está em relações de autoridade com alguém, ou que você deve. Então fica comigo que ao final eu tenho certeza que você vai se ver aqui de alguma forma orientado e desafiado pela palavra de Deus, tá? Mas olhando para o texto que o Silas leu para nós, a gente encontra dois princípios relacionados aos filhos e dois princípios relacionados aos pais. Com relação aos filhos, o texto ele segue uma ordem clara, imperativo, o que a gente chama de imperativo, modo e motivos para obediência. E a gente vai ver isso já agora. Então, a primeira ordem que a gente recebe, ou o primeiro princípio que o apóstolo Paulo traz é: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Obedeçam é um imperativo presente, ou seja, não é uma obediência hoje e amanhã não. É uma obediência hoje, amanhã, depois de amanhã e assim por diante. É uma obediência constante, né? E a palavra para obedecer aqui é a palavra para ouvir e obedecer. Ou seja, ouvir uma ordem de alguém que tem autoridade sobre você e você responde àquela ordem que você ouviu de maneira correta, né? E só um parênteses, quando fala filhos ali, não são filhos até 18 anos só. Viu? Ou filhos até ficarem em casa. Filhos até 60, 70 anos, 80 anos. Às vezes o pai e a mãe têm uma longevidade. Então, não importa aqui a idade. Então, o imperativo primeiro é ouvir, ou seja, obedecer. E o segundo vem o modo que ele diz, no Senhor. Esse no Senhor pode ser entendido como pais e filhos que estão no Senhor, ou como um poder, uma capacitação dada aos filhos pelo Senhor. Mas é um pouco vaga essa explicação. E você, Silas, um pai experiente, poderia explicar para nós o que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Eu vou trazer aqui para dar esse testemunho João Calvino, é um dos reformadores que vai explicar para a gente melhor. Ele diz assim: a obediência dos filhos é ordenada por Deus, mas os pais devem ser obedecidos somente na medida em que o dever dos filhos em relação a Deus não seja prejudicado, pois este vem primeiro. Se o mandamento de Deus que os filhos obedeçam a seus pais, seria errado. Se o mandamento de Deus que os filhos obedeçam a seus pais, seria errado que eles fossem afastados de Deus por cumprir isso. Com certeza, filhos, primeiro, como discípulos de Jesus, estão submissos aos seus pais, a Deus, depois a seus pais. Essa é a ordem. Sim, mas há ainda os motivos que o apóstolo apresenta para obediência dos filhos aos pais, Sim, certo? exatamente. Essa motivação, esses motivos, diz respeito à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Colossenses capítulo faltou aqui 3:20, nos lembra que filhos obedeçam a seus pais em tudo. Por quê?
pois isso agrada ao Senhor. Portanto, a motivação para que os filhos obedeçam aos seus pais é essa: agradar ao Senhor, fazer a vontade dele. Para tanto, filhos precisam ler a Bíblia, filhos precisam estudar a palavra. Não é mesmo, pastor Tiago? Sim, porque essa palavra aqui, pois isso é justo ao Senhor, é uma palavra que ocorre poucas vezes em Efésios, mas ela tem a ideia no contexto de vontade divina, ou seja, é da vontade de Deus que filhos obedeçam seus pais no Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está colocando nesse primeiro princípio. Mas há ainda um segundo princípio que o apóstolo Paulo continua escrevendo no versículos 2 e 3, e há essa mesma ordem de imperativo, modo e limite. Então o imperativo é: honre teu pai e tua mãe. Ele vai fazer uma referência ao mandamento, mas aqui é importante a gente parar para pensar um pouco que a ordem divina para filhos e filhas não é, em primeiro lugar, amar pai e mãe, mas é honrar pai e mãe. Porque nós devemos amar ao Senhor Deus e honrar pai e mãe. Por que é importante a gente parar para pensar nisso? Porque há pais e mães que infelizmente não cumpriram seu papel ao longo da história. Há pais que abandonaram o lar, há pais que foram abusivos, há mães que também foram negligentes. E a gente sabe que é difícil amar nesses casos. Mas o que Deus exige dos filhos não é necessariamente amor. Se amar, é claro que é ótimo, que assim seja, é o melhor dos mundos. Mas o que Deus exige dos filhos e filhas é honra. Aí você pode parar para pensar: pastor, mas como que eu posso honrar meu pai que abusou de mim? Como eu posso honrar minha mãe que foi negligente de uma situação difícil? Querido, querida, se esse é o seu caso, o único caminho para isso é passar pelo caminho do perdão, perdoar os seus pais pelos erros cometidos, tanto aqueles que eles cometeram por fazer algo ou como omissão, mas você precisa honrar seu pai e sua mãe, independente do que aconteceu. Se você não consegue amá-los pelo que aconteceu, ou deixou de acontecer, mas você precisa honrá-los. Essa é a ordem de Deus. Isso é importante porque, como continua o texto, o apóstolo Paulo fala, porque este é o primeiro mandamento com promessa. E aqui o apóstolo Paulo se refere às tábuas da lei que Moisés recebeu de Deus lá no Monte Sinai. E é interessante que essas tábuas da lei, ou as tábuas das palavras, como nós aprendemos há algum tempo atrás aqui na chácara, ela tem assim, do hebraico você lê da direita para a esquerda, tá bom? Não é da esquerda para a direita. Então começa aqui e vai para lá. Essa aqui é a primeira tábua da lei. E é interessante que o mandamento de honrar pai e mãe está na primeira tábua e não na segunda. A primeira tábua diz respeito à nossa relação com Deus. Amar ao Senhor acima de todas as coisas, não ter imagem e assim por diante. E a segunda tábua tem a ver com a nossa relação com as pessoas. Por isso que os dois mandamentos são amar ao Senhor acima de todas as coisas, primeira tábua, amar ao próximo como a si mesmo, segunda tábua. A pergunta é: por que o mandamento de honrar pai está na primeira tábua? Porque a nossa relação com Deus passa necessariamente por honrar pai e mãe. Pessoas que não conseguem honrar pai e mãe têm dificuldades em amar a Deus, porque o amor de pai e a honra, a pai e mãe é a base da primeira tábua da lei. Só que não é só isso, esse mandamento é o mandamento que conecta com a segunda tábua. Ou seja, ela é a base de uma sociedade justa e correta. Porque pessoas que honram pai e mãe, muito provavelmente não vão roubar, não vão matar, não vão mentir, não vão adulterar, não vão apresentar falso testemunho. Ou seja, honrar pai e mãe é o fundamento para uma sociedade estável. A gente olha para o nosso país hoje e vê violência e corrupção, e são problemas que têm que ser combatidos, mas só combatê-los não vai resolver. O grande problema é que nós somos uma sociedade de pessoas, de filhos, que não honram seus pais ou aqueles que têm autoridade sobre nós. Então é necessário honrar, mesmo às vezes não amando, e é necessário honrar porque isso é um mandamento de Deus e traz estabilidade para a família, para a igreja e para a sociedade. Ou seja, o governo de Jesus começa na sala das nossas casas.
Mas, pastor Silas, esse também tem ou no caso aqui, motivos, certo? Sim, antes do motivo, talvez você tenha ficado curioso de conhecer os 10 mandamentos, ou de estudar. E nós temos uma série já de algum tempo, excelente, muito boa. São 10 mensagens sobre essas 10 palavras, né? Os 10 mandamentos. Pode procurar lá no nosso site e você pode fazer uma maratona aí assistindo todas elas, vai ser muito bom para você. E mas voltando, das mensagens? Pois não, uma das mensagens. Isso, é sobre o quinto mandamento. Quinto vale mandamento. Muito a pena assistir. Vale, com certeza. Mas voltando ao texto, para que tudo te vá bem, corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Ou seja, o motivo em obedecer esse quinto mandamento traz bênçãos para nós, traz benefícios para os nossos filhos. Por isso eles precisam aprender, nós precisamos aprender, se ainda não o sabemos. Esses benefícios se dividem em 2 aí. Para que tudo te corra bem e em seguida tenhas longa vida sobre a terra. Quem que não gostaria de ter uma vida boa, que tudo fluísse na sua vida? E quem não gostaria de ter também uma longa vida? Agora há pouco alguém me disse de uma senhora aqui da nossa comunidade de 93 anos, saudável, que hospeda um grupo na sua casa. Ela é anfitriã de um grupo pequeno. E eu que estou doido para perguntar para ela se ela foi obediente à sua mãe. Porque essa é uma promessa que Deus nos dá. Uhum. E é interessante aqui, pastor Silas, porque os mais jovens principalmente, eles veem os pais, a autoridade, como um empecilho para a felicidade. Ou seja, esses velhos, eles não sabem o que é curtir a vida, tal. A Bíblia diz exatamente o contrário disso. Se você quer uma vida feliz e próspera, isso necessariamente passa... Tem um monte de adolescente ali, por isso que eu estou olhando para eles, tá bom? Necessariamente passa pela obediência e honra aos pais e mães. É o contrário do que a gente é ensinado, né? Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais esse problema, porque a gente está falando aqui, você pode pensar assim, mas isso aí é só uma questão assim, cultural, social e familiar, então a gente obedece e está tudo pronto. Não, esse é um problema mais sério. E para isso eu quero citar um sociólogo e psicólogo americano, já falecido, chamado Philip Rieff. E ele é como se fosse um profeta. Quando você lê os textos dele, você olha para hoje e você fala, ele conseguiu entender muita coisa. E um dos conceitos que ele traz é o conceito de 3 mundos. Mas quando eu falo de mundo aqui, eu não falo na perspectiva econômica, tá bom? Primeiro mundo, segundo mundo e mundo subdesenvolvido. Não é essa a perspectiva, é momentos históricos, tá bom? Então ele vai dizer que num primeiro mundo, esse mundo, essa cultura, a sociedade, ela entendia que havia uma ordem sagrada estabelecida. E essa sociedade e cultura, ela era orientada pelo destino. Por exemplo, sociedades pagãs antes de Cristo, os espartanos, por exemplo, eles eram assim, eles entendiam que havia uma ordem sagrada estabelecida, que havia algo além deles estabelecido, e eles eram guiados pelo destino, e o resultado disso é que eles eram uma sociedade objetiva com relação às suas posturas e estável, porque eles estavam fundamentados em algo além deles. O segundo mundo, que o Rieff chama, também entende que há uma ordem sagrada estabelecida, diferente dessa, tá? E é guiada pela fé. Aqui é o mundo cristianizado, ou o mundo cristão. Nós acreditamos que há algo estabelecido por Deus e nós somos guiados pela fé, não no sentido do sobrenatural, mas no sentido de sermos guiados por princípios de fé, por princípios bíblicos, né? E note, por algo que está além de nós, algo não nós mesmos, né? E o resultado disso é uma sociedade também que tem posturas objetivas do que é certo e do que não é, e também estável. Agora, hoje é o que ele chama de terceiro mundo. Nós vivemos em um mundo em que simplesmente tirou a sacralidade da vida, tirou a sacralidade das relações, tirou a sacralidade da nossa cultura. Já não existe mais nada sagrado. Ou seja, não existe nada além de nós. Não existe nada além do que os nossos olhos podem ver e as nossas mãos podem tocar. O problema disso é que nós somos uma sociedade que se fundamenta em si mesma. E é guiado por sentimento. É o que eu gosto, é o que me faz feliz.
o importante é ser feliz. O resultado disso qual que é? É uma sociedade cujas posições e princípios são subjetivos e é uma sociedade instável. Vou te dar só um exemplo. Sexualidade e moralidade. No primeiro mundo, por causa da ordem sagrada, por exemplo, os homens eram tidos como seres superiores às mulheres. Eu não estou dizendo que isso era certo, tá bom? Eu só estou fazendo uma constatação. Então eles poderiam fazer o que eles quisessem sexualmente. Com qualquer um, com qualquer parceiro, de qualquer jeito tal. Porque isso foi dado por algo além deles. É errado na nossa perspectiva. O segundo mundo, a sexualidade. Existe uma sacralidade na sexualidade e nós somos guiados por princípios de fé, de moralidade bíblicas. De casamento, né, de monogamia, de heterossexualidade, e a gente vive baseado nisso. O resultado é posições objetivas e instáveis. Agora pensa nesse terceiro mundo, em que não há a sacralidade e você é guiado por sentimento. Entende por que a gente está vivendo essa loucura na sexualidade? É por causa disso. Subjetividade e instabilidade. Agora, aplica isso à questão de hierarquia, ou de submissão, de honra e obediência aos pais. Nós tiramos a sacralidade e passamos a viver com base naquilo que nos faz sentir bem. O ponto aqui, que a gente está tentando fazer vocês entenderem, é que a honra e a obediência às pessoas que têm autoridade sobre nós, ela vai ser resgatada quando nós resgatarmos a sacralidade disso. E não apenas um comportamento social aceitável, mas entender que se submeter a pais e mães ou a pessoas que têm responsabilidade e são hierarquicamente falando na família ou em outros lugares acima de nós, não é uma questão só social, é uma questão espiritual. E a gente vai ver um pouco isso mais para frente. Porque quando filhos não se submetem aos pais ou não obedecem ou honram aos pais, eles não estão apenas desobedecendo e desonrando os pais. Eles estão se envolvendo em algo cósmico, muito maior do que um simples ato de obediência. Para explicar isso, eu trago a fala de um querido professor que eu tive, chamado Mariano Ávila. Ele, comentando esse texto de Efésios, ele diz o seguinte, olha que interessante o que ele fala. No contexto global da carta aos Efésios, e na função da igreja como os primeiros frutos de uma nova humanidade, este mandamento, honrar pai e mãe e obedecer também, né, tem ainda mais relevância. Olha só, se a base da nova humanidade é a igreja, e nela não existem os elementos básicos de respeito e obediência, não há esperança para a humanidade. O que ele está dizendo é quando filhos desobedecem e desonram os pais, não é uma simples desobediência ou desonra. Há algo espiritual e cósmico sendo abalado e sabotado naquela sala, naquele quarto, ou assim por diante. E ele continua, ele diz assim, assim, a obediência no lar adquire uma dimensão missional de grande transcendência. Se coloca no propósito eterno de Deus de colocar todas as coisas sob o senhorio de Jesus Cristo. A igreja é o povo que nós já aprendemos, chamados para encher todas as coisas e colocar todas as coisas debaixo do senhorio de Jesus. Mas isso passa necessariamente quando filhos e filhas se submetem aos seus pais. O senhorio de Jesus sobre o cosmo começa na sala da nossa casa. E não aqui ou no escritório. Começa na sala da nossa casa. E um exemplo disso é o próprio Jesus. No texto em que Jesus fica no templo, conversa com os líderes religiosos e os pais vão buscá-lo. Quando os pais encontram Jesus, um menino de 12 anos, um adolescente, o texto diz assim, então foi com eles, com Maria e José para Nazaré, e era-lhes obediente. A gente imagina que o processo histórico de redenção começou quando Jesus fez 30 anos e juntou os 12 discípulos. Não. O processo histórico de redenção começou quando Jesus, com 12 anos, honrou e obedeceu o José e a Maria.
Jesus se submeteu ao Pai Celestial no Getsemane, dizendo, não a minha vontade, mas a tua, porque antes, na sala da casa dele, ele se submeteu ao José e a Maria. Você já parou para pensar que nós estamos aqui hoje, alcançados de alguma forma pelo Evangelho, porque um dia um menino de 12 anos obedeceu e honrou seus pais? Note a profundidade desse tema. Passa pela redenção. Isso é espiritual. Isso é cósmico. O que Jesus fez e o que filhos e filhas ou pessoas debaixo de autoridade são instados a fazer. Mas Silas, esse é um assunto que mexeu muito comigo ao longo desse tempo que a gente estudou. Você tem alguma coisa para compartilhar com a gente sobre isso? Tenho sim. Na minha adolescência, com muitos aqui, eu me encontrei bastante revoltado contra a minha família, contra os meus pais. E foi na adolescência que eu encontrei o Evangelho. Eu entendi esse Evangelho e me rendi a ele. E eu era muito autônomo, fazia o que queria, não dependia financeiramente do meu pai e fazia o que bem dava na minha telha aqui, como se diz, né? Fazia o que queria. Mas eu, participando de um encontro como esse, só que era sábado à noite, para jovens, eu ouvi um ensino como esse sobre obedecer aos pais, honrar aos pais, sobre a autoridade que os pais tinham na minha vida. E naquela semana a gente iria participar de um congresso em Itapeva. Eu sou de Itapetininga. Então eu cheguei no meu pai e disse, pai, eu queria pedir autorização, queria pedir a sua bênção para fazer uma viagem com os jovens da igreja. O meu pai olhou para mim assim, estranhou, mas você nunca pediu autorização? Mas aquele princípio eu coloquei na minha vida, por toda a minha vida, a partir daquele momento, até mesmo quando eu planejava me casar, eu pedi a bênção dos meus pais, porque isso para mim era muito importante. Mas já que estamos falando de pais, Tiago, queridos ouvintes, vamos falar agora sobre a segunda parte do texto? Boa. Agora vai pegar para nós, que somos pais ou que queremos um dia nos tornar pais. Quem nunca ouviu de uma pessoa mais antiga aquela história de, meu pai era muito rígido e só olhar a gente sabia, só o olhar dele a gente sabia que tinha que obedecer, porque se não obedecesse o couro ia comer no outro dia, a vara ia chegar. Ninguém aqui, né, nunca ouviu isso, né? Sim, ouviram, né? Antigamente, talvez há um tempo atrás, o pêndulo estava para uma outra radicalidade, talvez na maioria, que eram os pais que não ouviam os filhos, que eram os pais que não tinham diálogo com os filhos, eram bastante opressores. Porém, agora, na modernidade, no tempo da nossa cultura, caiu para o outro lado. A maioria dos pais são, desculpe eu dizer, permissivos, não colocam limites aos filhos, têm muita pressa de se tornarem amiguinho dos filhos e perdem aí a oportunidade de serem autoridades usadas por Deus para abençoar seus filhos. Mas, Tiago, que mais imperativo tem nesse texto para nós pais? Então, quando a gente olha para o texto, também há dois imperativos direcionados aos pais, mas é um pouco diferente lá dos filhos. Então, quando a gente olha para o texto, ele diz assim, o apóstolo Paulo, pais, não irritem seus filhos. Esse é o primeiro imperativo. E é o imperativo presente também, ou seja, o imperativo para ser cumprido hoje, amanhã e depois. Não irritar pode ser traduzido também como não provoquem seus filhos à ira. Aqui tem um contexto cultural interessante. No primeiro século, havia uma figura chamada paters familia, era o pai da família. Na cultura greco-romana, esse homem tinha o direito sobre a vida e a morte da família. Se ele quisesse matar a esposa e os filhos, ele poderia e não teria problema nenhum com a justiça, digamos assim, né? Então, é nesse contexto que Paulo fala. E é interessante que, à época, a ordem era para os filhos não provocarem os pais. Mas o que o apóstolo Paulo aqui faz é ele inverte a ordem, dizendo que os pais, pai e mãe, não podem agir de modo a provocar seus filhos a ira, né? E mais do que isso, essa palavra para filhos aqui, só o menino, o filho homem, era alvo de alguma atenção do pai. A menina era praticamente nada. Mas essa palavra, Paulo traz a menina junto, a filha junto.
O que Paulo está dizendo é: pais, vocês não devem provocar seus filhos a ira. Agora, Silas, eu confesso que assim, é um pouco estranho isso para os nossos dias hoje, até porque a gente não tem o patrias família, né? Graças a Deus por isso. Mas assim, na sua percepção como um pai experiente, quais seriam atitudes que provocariam os nossos filhos? Quando os pais são incoerentes, por exemplo, o pai diz: faça o certo, faça isso, não minta. E o filho vê o pai mentindo, estacionando na vaga de gestante, e o filho diz: isso é incoerência, isso gera irritação. Né? Ou quando o pai mais lança peso sobre o filho do que encoraja. Né? Ou quando o pai favorece mais a um filho do que o outro. Nós temos, por exemplo, a história de José, o filho de Jacó. Jacó tinha muitos filhos, mas está claro na Bíblia que o queridinho do José, do Jacó, era o José. E isso irritava os seus irmãos. E você, Tiago, o que pode dizer sobre isso? Eu diria também que quando pais e mães ou pessoas que têm autoridade fazem promessas aos seus filhos e não cumprem, eles podem ficar irritados. Por exemplo, lá em casa é promessa porque os dois comem muito, né? Então eles falam: papai, eu quero comer um lanche assim. Tá bom, na semana que vem a gente come. Aí se eu não cumprir o programado, né? Eles jogam na minha cara isso e eles ficam bravos. Mas também quando os pais são omissos ou ausentes e os filhos precisam disso. Ou quando há muita opressão ou permissividade, como a gente tem conversado aqui. Ou quando pais e mães ou aquelas pessoas que estão investidas de autoridade, elas não valorizam situações que para os filhos é importante, principalmente para filhos pequenos, né? Então, às vezes um filho traz uma questão da escola que é tão banal para nós, mas para ele, para ela não é banal, é algo importante que precisa ser acolhido e que precisa ser tratado com o devido valor para eles, né? Agora, há um segundo princípio aos pais também, né? E aqui é um princípio mais positivo, porque ele diz: pais, ao invés de irritar os filhos ou de provocá-los, ele diz: criem-nos. Aqui a palavra é também o imperativo presente. Estão com caractere imperativo presente hoje, né? Imperativo presente você vai cumprindo ao longo do processo. Mas a palavra aqui, literalmente, é alimente-os. É a mesma usada para o marido com relação à esposa no capítulo 5, versículo 29 da própria carta aos Efésios. Mas é alimentá-los não só fisicamente, também, claro, né? Mas é emocionalmente, psiquicamente e principalmente espiritualmente. Responsáveis por outras pessoas devem alimentar essas pessoas. Agora, como que isso se faz? O apóstolo Paulo vai usar duas palavras. A primeira ele fala segundo a instrução. A palavra para instrução aqui é a palavra paideia. Paideia é de onde vem a nossa palavra pedagogia. E é um meio de ensinar. Então, um exemplo claro. Ninguém ensina o filho a lavar a mão colocando ele numa cadeira e uma louça na frente dizendo: ponto 1, abre a torneira. Ponto 2, ensaboe a mãozinha. Não, o que você faz? Você pega e vai à pia. E lava a mãozinha com ele. É isso que significa paideia. Então, paideia tem a ideia de um treinamento, um treinamento prático que aponta para o exemplo. Ou seja, pais, mães responsáveis devem alimentar os filhos através do paideia, do exemplo. Mas ele também diz, através do conselho. O conselho tem a ideia de ensino, é um ensino. E a palavra para conselho aqui significa pôr na mente. Pôr na mente, ou inculcar, numa tradução antiga de Deuteronômio capítulo 6, né? Pôr na mente e também no coração. A ideia aqui é que se alimenta com palavras, instrução, orientando os filhos. Mas não acaba aqui, porque ele diz assim, instrução e conselho do Senhor. E esse finalzinho é importante, porque a construção, no original aqui, dá a ideia de que quando os pais, mães, responsáveis agem assim, através do paideia, através do ensino, quem está fazendo isso com as crianças é o próprio Jesus. Jesus está alimentando filhos cujos pais cumprem esse processo. Mas tem uma ordem aqui, olha só, exemplo e palavras. Porque como a gente ouviu do Silas agora, não adianta nada você falar, mas eles não verem o que você fala sendo vivido por você. Então, é importante manter essa ordem. Agora,
toda essa ideia que o apóstolo Paulo traz aqui, ela está dentro de uma ideia de disciplina, que é uma palavra que a gente não gosta muito hoje, né? Mas ela é importante na Bíblia. E a ideia de disciplina, ou a gente pode desenvolver com uma ideia de discipulado, quando a gente orienta as pessoas do modo como elas devem viver, e até com uma certa rigidez, não violenta, mas de maneira correta. E deixa eu trazer uma palavrinha bem rápida aqui para pais e mães. Nós temos visto um boom de adolescentes com problema de identidade de gênero e de sexualidade. Mas um boom, é um negócio assim assustador, né? Adolescentes que se dizem bissexual, por exemplo. O problema está aqui, ó, quando a dinâmica familiar não é uma dinâmica saudável que funciona para a formação da identidade dos nossos filhos. Poucos problemas são biológicos, genéticos, a maioria deles é um problema na disfunção da dinâmica familiar. Quando a dinâmica ou ela é muito opressiva, ou quando ela é muito permissiva, esses dois caminhos levam para a confusão dos nossos filhos. E o resultado está aí. O caminho qual que é? É não ser opressivo, não irritar e alimentá-los, criá-los na paideia e no ensino. Agora, Silas, essa ideia de disciplina é uma ideia assim, quando a gente ouve, a gente não gosta muito, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Muito bem, então vamos para a sabedoria lá de Provérbios, capítulo 13, versículo 24, que diz assim: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Opa! Quem o ama não hesita em discipliná-lo. E o escritor de Hebreus também nos traz à memória esse texto de sabedoria, quando diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Se nós falamos a princípio que os filhos precisam honrar os pais, agora nós estamos dizendo o seguinte, que os pais precisam amar os filhos. E essa palavra castigar, corrigir, no sentido da palavra original, quer dizer a mesma que vem da onde vem a pedagogia. Então, castigar, ensinar, é ensinar. E não existe ensinar sem disciplinar, sem colocar bordas, sem colocar limites, sem dizer sim e sem dizer não às vezes, muitas vezes. Então, essa é a missão que Deus deu para nós pais. Discipular os nossos filhos. Isso pode gerar 1 década, 2 décadas, com certeza, ou 3 décadas no mundo de hoje. Você não pode desistir da sua missão que Deus te deu, por isso Ele te deu autoridade de pai, de discipular seu filho. E para isso é preciso, muitas vezes, pôr limite. E eu acho que é interessante, Silas, a relação que os textos bíblicos fazem com amar e disciplinar. Amar e repreender. Porque na nossa cabeça como pais pós-modernos, nós separamos as duas coisas. Ou eu amo ou disciplino meu filho. Isso é o que a gente aprende hoje, mas biblicamente falando, amar os filhos é discipliná-los. E claro que ninguém está falando aqui de violência contra as crianças, não é isso. Ninguém está falando sobre isso. Em casa a gente disciplina, sabe como? Tirando o que eles gostam, que é jogar videogame. Então lá hoje, essa semana, tirou uma nota baixa na prova, resultado, 3 dias sem game. E isso machuca o meu filho, entre aspas, machuca, para que ele pense no que ele fez e ele repense nas atitudes que ele fez. Então é nesse sentido que a gente precisa trocar o chip como pais e mães, pessoas que têm a autoridade, entender que quando a gente disciplina de maneira correta os nossos filhos, nós estamos amando nossos filhos. Mas para que a gente não exceda em nada, nem mais nem menos, Tim Keller traz aqui uma orientação para a gente em relação a um versículo que está em Efésios também, falar a verdade em amor. Ele diz assim: verdade sem amor acaba com a harmonia, e amor sem verdade cria a ilusão da harmonia, mas na realidade causa estagnação e impede o crescimento.
A graça é a solução. É uma tarefa difícil, sim, mas é uma tarefa que nos remete a depender de Deus. É uma tarefa que nos leva a orar mais. É uma tarefa que nos leva a estudar mais, a ser o melhor discípulo de Jesus para podermos atuar na formação dos nossos filhos, até eles se tornarem maduros. E voltando lá para por exemplo de Jesus, no versículo seguinte daquele que nós já lemos, o texto de Lucas diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Aí a gente lê esse versículo e a gente pensa assim, Deus, o Pai, estava fazendo isso na vida de Jesus para que ele depois fizesse tudo o que ele fez. Sim, eu concordo, mas através de quem Deus estava fazendo isso na vida de Jesus? Sabe através de quem? Através de um José e de uma Maria. De um casal simples, mas que nutria em Jesus, o Redentor de todos nós, com paideia, com ensino. Ou seja, nós precisamos caminhar dessa forma. E o processo de redenção para nós, do Evangelho chegar até nós, passou por um pai e por uma mãe, que criaram Jesus, da maneira como o texto diz. E assim ele cresceu em sabedoria, estatura e graça. Mas tem mais uma dica interessante. Tem mais uma dica. Hoje eu estou cheio de dica aqui para dar para vocês. Esse assunto é um assunto que a gente sempre fala todo ano. E nós temos um conteúdo maravilhoso no nosso site. E alguns anos atrás, nós falamos sobre esse tema, famílias não tão modernas. Especificamente, visite lá o nosso site nessa palestra. Pais não tão modernos. Sim, agora retomando a conversa com os pais para a gente caminhar para um final, eu queria trazer um desafio que nós podemos ouvir do Dale, que é um comentarista desse texto de Efésios, e esse desafio mexeu muito comigo e acredito que vai mexer com você que é pai e mãe também, que ele diz assim: os pais devem se preocupar mais com a lealdade de seus filhos a Cristo do que com qualquer outra coisa, mais mesmo do que com a saúde, com o vigor e brilho intelectuais, com a prosperidade material, com a posição social ou com que eles estejam livres de grandes tristezas e de grandes infortúnios. E por que isso pegou para mim? Porque nós podemos dar uma vida melhor para os nossos filhos do que nós tivemos. Isso é um processo comum que acontece. Então eu ouço minha mãe contando da infância dela, eu lembro da minha infância e eu vejo a dos meus filhos. E nós queremos dar tudo de melhor que a gente pode dar para os nossos filhos. Queremos que eles tenham boas escolas, que eles tenham boas carreiras, que ganhem muito dinheiro, que sejam pessoas que vivam vidas confortáveis, em grandes casas, dirigindo grandes carros. Tudo isso é errado? Não necessariamente. Mas é errado se isso vier antes da lealdade deles a Jesus. Porque se os nossos filhos tiverem ótimas profissões, contas cheias de dinheiro, ótimos carros e casas, mas eles não forem discípulos e discípulas de Jesus, eles não forem leais a Jesus, a constatação é muito dolorosa. Nós falhamos como pais e mães. Então por isso é importante que nós, que temos pessoas tão especiais debaixo da nossa autoridade, nós temos como prioridade a lealdade deles a Jesus Cristo. E podemos oferecer boas escolas para que eles tenham bons empregos, isso é tudo correto, não tem problema nenhum, desde que eles antes sejam discípulos de Jesus. Isso pega para mim, eu acredito que pegue para vocês também. Mas a melhor coisa que a gente pode fazer para os nossos filhos é torná-los discípulos e discípulas de Jesus. E aí a gente encontra uma balança. Mas antes de falar dessa balança, Silas, eu estou aproveitando aqui que você é um pai experiente, você poderia compartilhar com a gente alguma experiência significativa sobre essa questão de obediência e de honra? Sim, eu e a Raquel tivemos 2 filhos, a Karen, que hoje está com 32 anos, e o Silas Felipe, está com 35. Então nós fomos pais de criança, de adolescente e agora de adulto. E não foi nada fácil. Muitas vezes choramos, mas nunca desistimos dos nossos filhos.
às vezes tivemos que dizer não também, castigo. E ensiná-los a honrar os pais foi uma tarefa contínua. Ensinar a Bíblia, ensinar a orar com eles e por eles. E fizemos isso. E ao longo dos anos, a gente foi colhendo isso. Ano passado, vocês alguns de vocês talvez se lembrem, eu tive Covid no final de fevereiro, fiquei 9 dias internado no Hospital Samaritano e os meus filhos me honraram. Meu filho ficou comigo lá, não sei como, mas ele entrou, dormiu do lado, me ajudando grandemente durante 6 dias. E a minha filha veio de São Paulo, ela mora em São Paulo, veio para cuidar da mãe, honrar a mãe, depois ficou mais uma semana me honrando. E eu poderia citar inúmeras vezes para dizer que valeu a pena muito ter ensinado, ter sofrido às vezes, passado por dificuldade, ter que dizer não, valeu a pena. Ainda essa semana minha filha me liga, diz: pai, atende por vídeo. Eu atendi por vídeo. E ela sorrindo disse: pai, o que você vai falar domingo? Eu falei: mas você já sabe, eu vou falar sobre pais e filhos. E ela me disse sorrindo: pai, por que você não fala pais e filhos e netos? Então nós temos aqui um futuro vovô, queridos. Parabéns. Imagina a minha alegria, né? A minha alegria de ver que isso também o carinho, a atenção, o cuidado que os filhos têm e até mesmo ainda continuam ouvindo os conselhos dos pais, porque aprenderam. Porque um dia eu aprendi lá atrás, num encontro como esse, a honrar meu pai e minha mãe. Mas se você é um pai ou uma mãe e olha para trás e diz assim: puxa, não fiz nada disso, perdi os meus filhos. Não perdeu, não. Ainda é hora de recuperá-los e de resgatar o coração deles, não importa a idade que eles tenham. Você pode fazer isso para manter esse equilíbrio. Então, o equilíbrio vem de não provocar, não ter uma atitude violenta, opressiva, mas também alimentá-los de modo correto, através do exemplo e das palavras. E isso vai trazer os nossos filhos para o equilíbrio da vida, que é viver como pessoas que vivem debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Mas quando a gente olha para tudo isso parece muito difícil de se obedecer, né? A ser um filho, uma filha sim, ser um pai, uma mãe, pessoa investida de autoridade. E eu preciso confessar que é realmente muito difícil. Mas nós não precisamos fazer isso na força que nós temos. Hoje é o domingo do Pentecostes no calendário cristão. É o domingo em que a gente celebra a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E todo esse texto de nova humanidade, ou de relacionamentos humanos redimidos, ele começa quando Paulo escreve: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E ele diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. É interessante, é um imperativo passivo. Deixem-se encher pelo Espírito. Ninguém se enche do Espírito. Nós nos abrimos para o Espírito. E deixamos o Espírito nos encher. Através de práticas espirituais, comunitárias como essa que nós estamos tendo aqui, mentoria, comunhão e assim por diante. E então, cheios do Espírito, nós nos sujeitaremos uns aos outros por temor a Cristo. Esposas se sujeitando ao marido, marido se sujeitando à esposa, pais se sujeitando aos filhos e filhos se sujeitando aos pais, patrões e empregados se sujeitando mutuamente. Por quê? Porque todos estão debaixo do temor, tendo Jesus como Senhor das nossas vidas. Então, uma palavra final aqui aos filhos, depois o Silas traz uma palavra final aos pais. Eu sou filho, sou pai e filho ao mesmo tempo, né? E a gente às vezes compra essa ideia de que os pais são um empecilho para nós, que essa ideia de autoridade e submissão é uma ideia antiga e retrógrada. Mas isso é uma falácia que contaram para nós. Nós somos chamados e desafiados a cheios do Espírito Santo
obedecermos e honrarmos os nossos pais. Nos submetermos a eles, porque esse é o caminho da boa vida. Esse é o caminho que Deus tem para nós. Se você é filho, filhas, tem alguém sobre você na autoridade e você não tem feito isso, sai daqui, procura essa pessoa, pede perdão e passa a se submeter a essa pessoa, honrando e obedecendo. A nossa sociedade vai contra isso e está cada vez mais perdida. A sabedoria bíblica nos ensina o caminho da obediência e da honra àqueles que foram colocados por Deus sobre as nossas vidas. E vocês, pais? Pais de crianças, aprendam com os mais velhos. Quem sabe com os seus pais. Pais de adolescentes, confiem no que vocês ensinaram aos seus filhos e estejam perto deles e não desistam. Pais de adultos, como é o meu caso, continue a orar e a estar por perto dos seus filhos, acolhê-los e a dar uma palavra de sabedoria a eles. Porque não é só a sua família que se tornará melhor, é também a sociedade. Mas para tanto, pai, você precisa se tornar um melhor discípulo de Jesus. Senão você não vai ter o que dar. Eu queria que você meditasse agora nessas palavras ao som desse cântico e deixasse que Deus completasse a obra que Ele começou a fazer hoje no seu coração, ouvindo essa melodia. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, assim por ele vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar, de tudo que tenho recebido vou compartilhar, dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar, revelar o teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, assim por ele vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar, de tudo que tenho recebido vou compartilhar, dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar, revelar o teu amor por onde eu for.
ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos no teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos no teu amor. Que bom, estamos chegando então ao final desse programa, mais um programa aqui do Ático e essa série que tem sido muito desafiadora para nós. Quem é o Senhor? Se realmente o Senhor Jesus tem sido o Senhor da sua vida, isso é algo muito bom, que você realmente preze por isso, preze pelos ensinamentos, por aquilo que você tem ouvido aqui, como ouviu hoje, e que Deus possa estar então dirigindo a sua vida e você coloque Ele sempre em primeiro lugar na sua vida. Nós queremos encerrar orando, agradecendo a Deus e pedindo a companhia dele com a gente nessa semana que nós vamos iniciando. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento que nós estivemos conversando contigo, te exaltando, te louvando. Obrigado pela tua palavra que foi exposta para nós. Que o Senhor possa fazer, Pai, com que o nosso coração, o nosso entendimento e a tua presença, a presença do teu Santo Espírito possa estar atuando, fazendo, Pai, com que nós consigamos colocar em prática, avaliar, analisar tudo isso que nós ouvimos. E que isso seja bom para as nossas vidas, bom para o nosso coração, bom para a nossa caminhada contigo. Nos dê uma boa semana, continue a nos abençoar e fique conosco. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Muito bom, obrigado pela sua presença. Até o próximo domingo.